Glória a Deus. Vamos então para a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, versículo de número 23. Quantos acharam? Dão glória a Deus. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Fala assim, ajustar contas. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, e lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhes pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, fala assim, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Podei-vos sentar. Diga para quem está do seu lado assim: essa palavra é para mim. E eu vou ser muito abençoado hoje. Amados, noite abençoada, noite de batismo, noite de Santa Ceia, e noite onde Deus opera a palavra dele em nossas vidas. O texto conta a história de um rei, e toda essa historinha que vem do rei com o seu servo, e com o servo do servo, vou repetir, o rei tinha o seu servo, esse servo tinha o servo dele, que é abaixo do servo, e ali nós estamos falando de 3 gerações, de 3 níveis de hierarquia. E essa história diz a Bíblia que é semelhante, fala assim, semelhante ao reino dos céus. E se é semelhante ao reino dos céus, é porque está nos mostrando como que funciona o céu. Quantos querem ir para o céu? Ok, é semelhante ao reino de Deus. Então nós temos uma lição desse texto para aprender sobre o reino dos céus. Começa falando isso já. Uma história dizendo assim, no versículo 23 que nós lemos, diz isso. O reino dos céus é semelhante, ponto. Aí termina no versículo 35. Assim também meu Pai, e está Pai com P maiúsculo, é Deus. Quer dizer, começa falando do reino dos céus e termina falando com a palavra Pai. Então está falando o quê? Tem uma história no meio que é relacionado ao reino dos céus. Quantos querem ir para o reino dos céus? Quantos querem estar no reino dos céus? Quantos querem viver no reino dos céus? Aleluia. Então o que essa história diz? Essa história diz que tinha um homem que devia para o rei
10.000 talentos. Vamos transformar em 10.000 reais? Vamos transformar em 10.000 reais. 10.000 talentos. E aí, esse rei, e toda vez que você lê na Bíblia a palavra rei, você já tem que lembrar de quem? Do nosso rei, que é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz no versículo 23 assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Você sabia que o nosso rei, ele vai ajustar conta comigo? Ele vai ajustar conta com você? Você já se deu conta de que você vai prestar conta da tua vida para Deus? Você já parou para pensar que uma certa vez vai ter um encontro ali e você vai falar para o Senhor aquilo que você deve? E eu te pergunto, a hora que chegar esse momento, o que é que você vai justificar? Pastor, eu já sei que eu vou falar. Eu não pude servir mais por causa do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa, da minha faculdade, dos meus cursos, por causa da minha situação financeira. Qual vai ser o argumento que nós vamos fazer? Porque esse texto aqui está falando de um ajuste de contas. O que nós vamos alegar? Nós vamos alegar que nós estávamos cheios das coisas da vida dessa terra e que a gente tinha que pensar no futuro. Eu quero o melhor para minha casa, eu quero o melhor para o meu futuro. Eu quero dar uma faculdade para os meus filhos. O que tem de errado nisso, pastor? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. A questão é, você pensa no melhor para a tua família, mas você também pensa no melhor espiritual para a tua vida? Porque o melhor espiritual para a tua vida, uma hora você vai prestar conta. E nós temos que entender isso, amado. Esse rei resolveu ajustar contas. Quando vai se ajustar contas, sabe o que a gente faz? Puxa a dívida. Vamos ver o que você está devendo. Esse texto fala de que esse homem devia 10.000 reais. Na nossa linguagem. Você vai me pagar. Quero que você me paga. Olha o que o servo fez. Dobrou o joelho, foi aos pés. Por favor, te imploro. Sê bondoso, paciente. Compadece-te de mim. Tem misericórdia de mim. Não me prende não. Não me prende não. Eu vou te pagar tudinho. Tem misericórdia de mim, por favor. Não me lança na prisão. E de repente, o que acontece? O rei, que tinha uma dívida de 10.000 reais, na nossa comparação, ele perdoou e falou, tá bom, pode ir. Ele deixou aquela pessoa livre, fala assim, ele liberou aquela pessoa. Aí a Bíblia diz que esse servo, saiu, foi para um outro lugar, e encontrou o seu conservo. O rei já está lá, quietinho no palácio. O líder saiu, o servo saiu e encontrou o seu servo. Que a Bíblia diz que o seu conservo devia 100 reais. Porque um era 10.000 talentos, o outro era 100 talentos. Então um era 100 reais na nossa medida, e o outro era 10.000. Tem diferença uma dívida de 100 reais com uma dívida de 10.000, gente? Não é muita coisa? É ou não é? Sim ou não? É muito dinheiro, não é, né? Aí esse cara, a Bíblia diz que esse servo catou o conservo, grudou e falou assim, vai me pagar agora. Diz a Bíblia que ele sufocou. Você vai me pagar tudo. Olha o que o conservo fez. Dobrou os seus pés. Quer dizer, fez a mesma coisa. Dobrou os seus pés do servo e falou assim, seja paciente comigo. Eu vou te pagar tudo. Por favor, misericórdia. E diz a Bíblia que esse servo não teve misericórdia da dívida daquela pessoa. Pelo contrário, pegou ele, agarrou ele e prendeu ele e levou para a prisão. Os paparazzi viram aquilo e falaram assim, rapaz,
Eu estou indignado. Porque a gente fica indignado. O cara devia 10 mil, foi perdoado. E o outro cobrou 100 reais e não perdoou. Não dá uma indignação? Vamos falar a verdade? A gente não ficaria indignado? Hã? Rapaz, o cara é cara de pau. Ou o outro perdoou 10 mil. E ele está com uma dívida de 100 e não perdoou 100 reais. Ah, eu ia contar para o rei. Na hora, eu ia falar para o cara, você se cuida, eu vou contar para o rei. Seu sem vergonha. Eu ia contar para o rei. Você não ia contar para o rei? Fala a verdade. Você não ia contar para o rei. Hã? Você vê um negócio assim, você já fica assim. Pastor, por que o fulano pode isso e eu não posso? Você fica medindo. Você acha que você não ia medir isso também? Você não ia falar assim, não dá certo. Aí você ia pegar e ia falar para o rei. E falaram para o rei. O rei ficou triste, o povo ficou triste. Chamou o servo. E falou o que para o servo? Doutor, você catou um cara que devia 100 reais para você. E esse cara te pediu misericórdia. Implorou seus pés. E você não perdoou a dívida dele. Eu te perdoei uma dívida de 10 mil. Eu tive paciência. Eu não te coloquei na prisão. Você colocou o cara na prisão. Aí diz a Bíblia que esse rei pegou esse servo e colocou esse servo nas mãos de verdugos. Verdugos, querido, se você for procurar no dicionário, são pessoas que torturam até matar. Ou até pagar a dívida. Biblicamente falando, são espíritos torturadores, que torturam a pessoa. Tortura. É bíblico isso. Esse rei pegou esse servo e prendeu ele e colocou ele na mão de quê? De verdugos. Aí, para ele ser torturado. Até pagar a dívida. Eu te pergunto, pagar uma dívida de 100 é mais rápido do que pagar uma dívida de 10 mil. O quanto esse cara não foi torturado? Você pode pensar comigo? Hã? O quanto esse cara não foi torturado? Você já parou para pensar o quanto ele não foi torturado? Agora, aí Deus pega essa história e diz assim: assim também será. Fala assim, ó, assim também será. Se nós, do íntimo, não perdoar uns aos outros. Essa é a lição. Esse é a sentença. Essa é a sentença. Esse é o castigo. Esse é o tratamento que Deus faz quando alguém nos deve algo e a gente não libera perdão. Deus falou que vai fazer igualzinho. Por quê? Porque as pessoas, elas machucam umas às outras. Eu já machuquei muita gente, já fui muito machucado. Você também já foi muito machucado por outras pessoas. As pessoas se machucam. É uma conversa, um olhar. Quando não olha, quando cumprimenta diferente, quando nem cumprimenta, quando fala mal, quando não gosta de uma atitude. Quando alguém faz uma coisa e as pessoas vão construindo em nós dívidas. Dívidas, dívidas, dívidas. E a Bíblia diz, se você analisar a oração do Pai Nosso, da Igreja Católica, da Bíblia Católica, e se você analisar a oração do Pai Nosso, da Bíblia Evangélica Cristã, a diferença é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E na outra versão está escrito: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, os devedores. Uma fala dívida e a outra fala ofensa. Sabe qual a diferença? Nenhuma. Porque ofensa é dívida. E dívida é ofensa. O que dá essa história? O rei tem moral. Tem ou não tem moral? O rei não tem moral? O rei tem moral. O rei tem um trono. O rei tem moral. O rei tem uma posição. E o que esse homem de
tão alto nível fez? Fala assim, perdoou. O tamanho da dívida do rei foi pequeno ou foi grande? Grande. E o tamanho da dívida do servo para com o servo? Comparado à dívida do rei. É pequeno ou grande? Pequena. Aquilo que você faz para Deus é uma dívida muito grande. Por quê? Vou te explicar por que é uma dívida grande. Porque, vamos supor, o que eu faço para ele e o que ele faz para mim, se machucar um ou outro, é pequeno. Por quê? Porque ele nunca fez o que Cristo fez por mim, que é dar a vida na cruz. Qual foi o preço, repete comigo assim, o preço que Jesus pagou na minha vida, chama-se morte de cruz. Te faço uma pergunta, é barato ou você acha que é caro esse valor? É um alto preço ou um baixo preço? Então quem é que tem uma compra que investiu um dinheiro grande? Estou falando em dinheiro para você entender, você está me entendendo. Quem que pagou um alto preço por nós? Chama-se Jesus Cristo. Quer dizer que qualquer erro nosso, para você entender, eu vou te dar um exemplo. Uma coisa é você entrar na bolsa de valores e você investir um pouco de dinheiro. Presta bem atenção. Você investe um pouco. E aí deu ruim. Você vai perder, mas você perde porque você investiu pouco. Agora, se você investir muito e der ruim, você perde muito. De acordo com o teu investimento, é que você tem muita perda ou pouca perda. Estão entendendo? Bom, volta para a mensagem. Qual foi o tamanho do investimento que Jesus fez na minha vida e na sua? Foi pequeno ou foi grande? Qualquer pecado nosso não tem um pezinho. Porque o investimento dele não foi pequeno. O investimento dele foi grande. Qualquer erro nosso representa 10 mil. Aí um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, uma esposa e um marido ofende um ao outro. O irmão em Cristo ofende um ao outro. Uma pessoa que trabalha com você te ofende. Que preço que ela pagou na tua vida? Ela pagou algum preço na tua vida? Que preço que ela pagou na tua vida? Nenhuma. Então a dívida dela presta atenção, a dívida dela pode ser colocada, escuta isso, no mesmo tamanho de valor que o preço que Jesus pagou por você? Não pode. Quer dizer que o erro dela não se compara com a gente, o erro da pessoa com a gente não se compara com o erro que nós temos com o nosso rei. Quem é o teu rei? Fala assim, Jesus Cristo. Quando você erra, o teu erro representa muito. Quando você peca, você gera uma dívida alta. Mas quando alguém erra com você, por mais que você fala, pastor, doeu, eu chorei. Você chorou? Quantos aqui já choraram por uma ofensa? Levanta a mão. Quantos aqui já choraram quando foram ofendidos? Choraram muito. Quantos aqui tremeram por causa de uma ofensa? Que tremeram, choraram, levanta a mão. Deu tremedeira, chegou em casa passando mal. Quem já chegou? Hã? Ficou uns 3 dias com aquilo engasgado. Quantos? Agora eu te faço uma pergunta. Pensa comigo. Essa pessoa que te ofendeu, investiu alguma coisa em você? E te fez sofrer por dias. E quando a gente erra, como é que você acha que Jesus deve ficar? Você acha que Jesus não chora? Quem acha que Jesus chora? Que levanta a mão. Você acha que ele não chora? Chora ou não chora? Irmãos, presta atenção. Eu quero que você não deixe nada, nem a ave de rapina roubar essa semente. Às vezes a gente se sente machucado por conta de uma pessoa, porque a gente colocou uma certa expectativa nela no relacionamento. E aí aquilo que a pessoa fez nos machuca. Tudo porque a gente colocou uma certa expectativa. Vamos voltar ao valor de investimento. A expectativa que você colocou nessa pessoa, ela é maior ou menor do que a expectativa que Deus colocou a teu respeito? Ela é bem pequenininha. A expectativa de Deus a teu respeito, é grande. O amor de Deus a teu respeito, é grande. O investimento que Deus fez a teu respeito é grande. Mas nós ficamos tão angustiados quando alguém faz uma dívida, nos ofende. A gente fica tão injuriado
Eu não vou falar enfesado, porque você já aprendeu o que é enfesado, né? Nunca diga para a pessoa assim, ó, estou enfesado. Porque enfesado é cheio de fezes. Então não tem nada a ver. Você tem que falar assim para quem está do seu lado assim, ó, eu fico bravo, triste, mas enfesado não. Aí, querido, a gente quer fazer o quê? Para mim, acabou. Para mim, deu. Chega. Deu por hoje. Não é assim? Aí Deus olha aquilo e fala, eu não estou acreditando. Deus olha e fala assim, eu não estou acreditando. Ele olha que nem esse rei. Ele fica indignado, ele fala, não estou acreditando. Ele não quer perdoar a dívida da pessoa e eu perdoei a dele. Eu dei o meu filho para morrer na cruz por ele, ele não quer perdoar. Pastor, mas dói. Irmão, se você quer saber o que é dor, quando você chegar no céu, você pergunta para Jesus, porque ele vai te responder certinho o que é dor. Ninguém sentiu a dor que Jesus sentiu. Pastor, mas está doendo. Rapaz, eu vou te falar. Doendo está em Jesus. Por quê? Porque um dia ele sentiu uma dor na cruz, e aí hoje ele continua sentindo. Eu sei que quando nós temos um vínculo de discípulo com discipulador, líder de célula, com pessoas, marido com mulher, a nossa exigência passa a ser grande, porque não podem errar com a gente. O pastor não pode errar. Ninguém pode errar, o líder não pode errar, o marido não pode errar, ninguém pode errar, porque a gente está numa exigência. Só que eu quero te dizer que a exigência que você está vendo, de você para quem está do seu lado, ela é pequenininha comparado àquilo que Deus está vendo a nosso respeito. E se Deus teve misericórdia de você, nós temos que ter misericórdia das pessoas. É que a gente coloca muita expectativa e acha que o mundo... E aí eu permito eu fazer um parênteses aqui. Às vezes nós idolatramos pessoas, porque a gente fala assim, eu não sou idólatra, não idolatro ninguém. Não idolatro imagem, não idolatro nada. Só que quando uma pessoa nos decepciona e o mundo parece que acabou, eu te pergunto, por que o mundo acabou quando alguém te decepcionou? Por que o mundo acabou para você quando alguém foi embora da tua vida? Por que o mundo acabou para você porque teve alguma perda, um prejuízo, uma dívida, uma ofensa? Por quê? Que lugar que essa pessoa estava ocupando no seu coração que tem tanta ênfase assim que nem Jesus tem essa ênfase? Porque Jesus é que tem que ocupar o lugar principal do meu coração, ao passo que eu posso e devo amar as pessoas, e eu sei que as pessoas vão fazer coisas erradas a meu respeito, comigo, porém, não é o fim do mundo, porque o dono do mundo está na minha vida. E aí ele é que preenche o vazio da minha vida. Por que a razão de viver das pessoas mudam quando elas são decepcionadas? Porque elas depositaram tudo que elas não tinham naquela pessoa. E aí quando aquela pessoa se vai, ou machuca, ou faz qualquer coisa, o universo acabou. Então, você estava colocando essa pessoa no lugar que não era o lugar dela. Pessoas vêm, pessoas machucam, pessoas Deus recolhe, pessoas nascem, pessoas morrem. Mas Deus continua dentro de nós. E esse Deus é que deve ocupar o lugar. Deus te perdoou dos seus pecados. Você já apurou quantos pecados você já fez? Você já contou? A Bíblia diz em Mateus 18, se você tiver com a Bíblia aberta, versículo 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Pastor, fulano fez um negócio que eu não gostei. Quem vai falar com a pessoa é você, não sou eu não. Eu entro na parada no próximo versículo. Primeiro você vai falar com a pessoa. É bíblico. Ah, ela vai ficar triste, mas se você não for, quem vai ficar é você. O que Deus disse na palavra? Ele disse que se eu não perdoar o meu irmão,
Ele vai me entregar a espíritos torturadores. Você acha que esses espíritos vão fazer carinho em você? Vai pegar uma peninha e vai ficar fazendo na tua carinha? Hã? Vai pegar uma folhona de bananeira e vai ficar assim para você? Vai? Ele vai pegar agulhas e furar. Você está magoado, você está com rancor, você está isso com aquela pessoa. Ele vai te torturar. Eu já tive várias situações. Não sou de ferro. Já tive, mas vou te contar uma. Eu fui humilhado publicamente na empresa que eu trabalhei de um tio meu. Entrei para trabalhar no escritório. Trabalhava numa empresa, no escritório. Ele sabia que eu trabalhava no escritório. Ele me contratou para trabalhar no escritório. Mas do nada, você não vai precisar fazer hora extra, porque o escritório vai embora cedo. Eu já estava vindo na igreja. Meu primeiro ano de IAMIR. E aí, pedidos, entrega, confecção. Leandro, vem ajudar nós. Até aí, vamos lá. Mas aí vai exigir de mim saber dobrar igual as mulheres. Ah, meu Deus do céu. Pastor, mas é fácil dobrar uma roupa. É fácil para quem gosta, irmão. Quem não gosta, não adianta você colocar no negócio. Mas vai, eu aprendi. Aí trabalhava, não recebia hora. Não recebia hora extra. Qual que era o argumento? O teu salário? Ah, mas meu salário era para o escritório. Eu falei, não era para trabalhar em confecção. Aí de sábado, 11 horas, as mulheres iam embora, 40 costureiras. E eu tinha que ficar. Para lançar pedido, até 2 horas, sem hora extra. Ficava quieto. Aí ele falava assim, vai ali no balcão e pega um tecido 50% poliéster e 50% poliamida. Eu falei, esse cara está falando em línguas, eu não estou entendendo nada. Você acha que eu vou saber o que é poliéster, elastano, poliamida? Eu não vou saber. Eu falei, eu não sei. Aí começava a humilhar, xingar. Eu entendo de cheque, de banco, eu entendo de relatório, eu entendo de planilha, eu não entendo disso. E foi. Aí fazia reunião com todo mundo. Quando era para chamar a atenção das costureiras, chamava na sala dele. Quando era para chamar a atenção de mim, era no meio de todo mundo. Aquilo foi brotando uma mágoa. Aquilo foi brotando um trem na minha vida. Até que ele me mandou embora. Quando ele me mandou embora, depois que eu estava em aviso, ele disse assim, com 15 dias mais ou menos de aviso, ele falou assim, você quer que eu te recontrato pela metade do teu salário? Olha a humilhação. Porque você não vai conseguir ganhar lá fora o que eu te pago aqui. Eu não respondi nada para mim. Falei, Deus é que sabe de todas as coisas. Bom, aí eu peguei, simplesmente, acabou de sair. Na época, em 2001, eu ganhava R$650 com ele. Eu arrumei um serviço em Barretos, que eu ia 2 vezes por semana e ganhava R$600. 2 dias. Para quem trabalhava 5 dias na semana, 5 dias e meio, e ganhava 650, agora estava trabalhando 2 vezes por semana e ganhando 600. E eu falei, Deus é fiel. Glória a Deus que Deus é fiel. Deus é fiel, amém? É fiel, mas eu estava ainda com a mágoa. E aí, perdão, sou crente, tenho Espírito Santo, o pastor marcava vigília, ia para vigília, e aquela mágoa. Ia para a célula, perdão, e aquilo me torturando, irmãos. Vou te falar uma coisa. Naquele período, demorou uns dias para minha ficha cair. Se eu fosse no centro chupar sorvete, quem que eu encontrava na rua? Ele. Fosse na lotérica, se eu fosse 5 horas da manhã, eu encontrava ele, era perigoso. Irmão, nunca encontrei ele na rua tantas vezes. Sabe para quê? Para me torturar. Gente, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu trabalhava em Barretos, morava em Olímpia, e quando eu ia para a cidade, eu encontrava ele para a rua. Mas eu nunca vi. Hoje, se eu for lá, não encontro mais. Nunca mais encontro. Difícil, só se eu for lá onde ele está. Não encontro. Mas parece que o demônio faz o quê? Tortura a gente. Aí, irmãos, parece que o mundo vira contra a gente. Você vai assistir um programa de televisão, tem família brigando, aí você já lembra. Opa, e o espírito tortura. Você desliga a televisão, você sai para ir em outro lugar, povo brigando. Aí o demônio já fala assim, você também está com mágoa. Você vai dentro da igreja, você vê um irmão brigando com o outro, você não pode falar nada não, você também está com raiva do fulano. Ixi, irmão, onde eu ia, parecia que ele andava nas minhas costas. Aliás, ele andava nas costas. Aí eu falei, não aguento mais.
Chegou o fim do ano. Família toda reunida. Aquele momento da meia-noite lá, né? 5, 4, 3, 2, 1. Momento de se acertar. Eu simplesmente falei, é agora que todo mundo vai dar os abraços. É agora que eu vou expulsar esse demônio da minha vida. Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Quando chegou nele, eu quero te pedir perdão. Perdão por quê? Porque eu fiquei muito magoado com você. E mágoa é pecado. Às vezes você pensa assim, quem que tem que pedir perdão? Ele que errou. Mas ele não tinha Jesus, ele não ia na igreja, ele não tinha o Espírito Santo, quem tinha sou eu. Estava fazendo mal era para mim, não estava fazendo mal para ele, estava fazendo mal para mim. Quem estava sofrendo era eu, quem estava deixando de ser abençoado era eu. E quem estava sendo entregue nas mãos dos verdugos era eu. E quem ia perder a salvação sou eu. Eu falei, não, porque a Bíblia diz que se eu ficar com mágoa do irmão, Deus não perdoa meus pecados. Está lá em Mateus. Olha a oração do Pai Nosso. Perdoai, olha o que eu falo para Deus. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei daquela pessoa. Mas eu perdoei ele. Eu perdoei ele. Aí eu estou falando o que para Deus? Para Deus me perdoar igualzinho. Deus deve olhar e falar assim, rapaz, você não sabe o que você está falando. Você está querendo que eu te perdoe do jeito que você perdoou ele, mas você não perdoou ele, eu também não vou te perdoar. Agora eu te falo uma coisa. Se Deus não perdoar o nosso pecado, você vai para o céu? Se nós estiver com mágoa do irmão, nós não vamos para o céu. Aí, hora do abraço, eu pedi perdão para ele, porque eu fiquei magoado. Novo na fé. Tinha que discernir que a minha luta não é contra a carne, a minha luta não é contra sangue, a minha luta não é contra a pessoa, a minha luta é por trás daquele que está agindo na vida das pessoas. E eu não tive essa sabedoria. Eu lutei com a pessoa, eu desejei o mal da pessoa. Eu não fui espiritual, eu fui carnal. E o que adiantava eu estar dentro da igreja? Eu era o carnal. Irmãos, quando alguém te ofende, presta atenção. Ninguém taca pedra e chuta cachorro morto. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Só se tomar gardenal, não é possível, não tem gente tomando mais isso aí. Se estão tacando pedra em você, fala assim, é porque eu estou dando fruto. Agora, se tacam pedra em mim, quem é que está incomodado? É Deus ou o diabo? Quem é que está incomodado? É Deus ou o diabo? Aí eu pego, luto com a pessoa, o diabo sai de cena e fica rachando o bico de rir, e Deus põe a mão na testa e fala, mas não é possível, que ele não sabe que a luta é contra os demônios. Aí eu pedi perdão, porque eu estava magoado, era para me ter sabedoria, não ter deixado aquilo entrar no meu coração. A gente tem que ter sabedoria, irmãos. A partir do momento que a gente aceita Jesus, o pastor Eibe, lá em Santarém, um dos primeiros versículos que um discípulo dele falou, e eu gravei aquele versículo, peguei aquele versículo para mim, é 2 Coríntios 5,16. Uma vez que a pessoa aceita o Senhor, você não trata ela mais como carnal, mas sim como espiritual. Então, se eu aceitei Jesus, eu não posso mais agir no carnal, eu tenho que agir no espiritual. Então, aquilo foi uma ofensa comigo. Foi o diabo que usou a boca da pessoa. O diabo usou a boca até de Pedro, usou ou não usou? Você acha que ele não vai usar a boca de muita gente? Pastor, mas o irmão da igreja falou isso para mim. O diabo usou a boca de um apóstolo. Só que, ali eu quebrei, eu esmiucei o diabo. Falei, você me perdoa, porque eu guardei mágoa de você. Aí ele me vira, usado pela boca do outro, só para testar, para acabar, como diz o pastor que nós vimos no vídeo hoje, né? Para acabar de fechar a tampa do caixão, né? Ele fala assim, eu levei pelo lado profissional. Pensei, rapaz, o cara humilhou eu até as tantas. E, amém, glória a Deus. O problema é se ele não quiser perdoar, amém. Se ele quiser, problema dele. Eu fiz minha parte. Está perdoado. Tem nada não, eu fiz minha parte profissional. Amém. Saí dali e falei, Satanás, não tem mais nada que você vai me acusar. Deus faz isso. Ele falou assim, ó, se do íntimo você não perdoar teu irmão, ele nos lança a verdugos. Ó, o que a Bíblia fala? Se alguém fizer alguma coisa, vai lá e fala com a pessoa. Eu preciso contar essas histórias minhas, porque o orgulho, ele impede a gente
da gente receber a palavra. Ele seca a terra. Endurece a terra para a semente não entrar. Quantas vezes, em dia de Santa Ceia, eu estava bicudo com o meu pastor, com a minha pastora. Oh, irmãos. E aí chegava a hora da ceia. Eu não faltava de culto por causa de ceia, não. Não fujo da raia. Eu sabia que tinha ceia, eu sabia que o prazo de se acertar estava chegando. Chegava na hora da ceia, eu ia até ela, ia até ele, minha esposa também. Nós já ia chorando. Quero te pedir perdão. Por causa daquele desentendimento que você falou que eu não gostei. Aí se abraça, chora. Vocês, em todo lugar que vocês foram, que vocês viram meu pastor semana passada aqui, quem foi no EDD viu o que aconteceu lá. Vocês sabem do respeito que eu tenho pelos meus pastores. Vocês sabem o que é um pastor que tem uma submissão com o seu pastor. Vocês veem isso. É gratificante. Eles com a gente com eles. Só que são 19 anos. Agora, você pensa que nesses 19 anos, foram 19 anos de I love you? Não foram, irmãos. Esse vínculo de relacionamento, de aliança que eu tenho com os meus pastores, foi construído de muitas e muitas vezes de acertos de perdão. Da parte dele e da minha parte. Da parte dela e da minha parte, com a minha esposa também. Nós aprendemos no seminário que muitas vezes você deve selar um perdão com uma... eu vou traduzir para a minha linguagem, eu tenho minha linguagem. Eu vou traduzir com a minha linguagem. Ele falou outra versão, mas eu tenho a versão LA, Leandro, né? Você tem que acertar com a pessoa levando um bolo, levando um pudim, um manjar. Sabe o que eu aprendi? Que às vezes você vai acertar, você leva um bolo. Sabe quantas vezes eu já levei bolo para os meus pastores? Para se acertar com eles, na casa deles? Não foi uma, nem duas, nem três. Aí eu me acertava com ele, eu falava assim, o que você vai fazer agora? Ele falava, não vou fazer nada. Ele falou assim, dá a chave do carro aí que eu vou levar teu carro lá para casa. Aí eu levei o filho dele era pequenininho, levava o carro lá para casa, lavava o carro dele inteirinho. Levava, devolvia lavadinho. Sabe como se chama isso? Mudança de arrependimento por perdão. É fácil hoje eu falar do relacionamento que eu tenho com ele, mas foi construído à base disso. Pega um relacionamento no casamento. As pessoas falam assim, nossa pastor, casamento do senhor, eu às vezes, minha mulher está meio, às vezes, acontece de vez em quando, né? Ela fica meio assim, né? Meio brabinha, e eu, gata, não sei gata, eu chamo ela de gata na hora que ela está brava. Aí um dia eu falo assim, nossa pastor, que gracinha, o senhor chama tua mulher de gata. Irmãos, para eu começar a chamar ela de gata, depois que ela arrepiou, levou anos para mim chegar nesse ponto. No início não era gata que eu falava, eram outros animais. Está entendendo não? Já passou um zoológico inteiro no vocabulário nosso, no início do casamento, entendeu? Passava tudo. Começava pelos porcos. É porco, cavalo, só isso, só potro. Era isso. Hoje eu fico bravo. Ô gata, não sei, gata. Desculpa, gata. Sabe o que é isso? Muito perdão. Sabe o que é isso? Não quero ser torturado. A pior tortura que tem é você saber que alguém pagou um preço caro por você e você foi perdoado e aí você não quer perdoar uma pessoa. Olha o que Mateus 18, 21 diz. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Por que o ser humano gosta de colocar limite? Ó pastor, perdoe ele, perdoe ela, mas que seja a última. Fala para quem está do seu lado, você conhece alguém assim, irmãos? Fala para quem está do seu lado, você conhece alguém assim? Pastor te conhece? Fala assim, o pastor te conhece? Ó pastor, já cansei, é a última vez. Eu queria saber se Jesus inventasse de falar isso para você e para mim. A última vez que eu perdoo o teu pecado, se você pecar amanhã, você não te perdoa mais. Eu já ia falar assim, então já não precisa nem gastar perdido já. É ou não é verdade? Só que a gente não mede o quanto foi o perdão de Deus para nós.
E o detalhe, você sabe o que esse servo fez? Esse servo, ele agiu com mais rigor do que o rei. E eu te pergunto, existe algum servo? Nós somos servos de Deus, somos ou não somos? Somos ou não somos? Cutuca o irmão do teu lado que está dormindo ali. Somos ou não somos servos de Deus? Somos ou não somos? Agora presta atenção. Olha o que acontece. Se eu sou servo de Deus, eu não sou Deus. Eu sou servo. O que esse servo fez? Esse servo fez o que nem o rei fez. Quando nós não perdoamos as pessoas, nós estamos querendo fazer o que nem Deus fez. Nós estamos querendo agir como nem Deus não agiu. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Quem que tinha o direito de não perdoar nada? É o rei. Mas o rei que é o rei perdoou. Sabe quando a gente não perdoa? Você sabe como que Deus fica? Ele fica assim. Eu que sou rei perdoei? Você está achando que você é o quê? Você está achando que você é quem? Você não quer perdoar? Por causa de 100 reais você não quer perdoar? Eu perdoei 10 mil. Nós não somos maiores do que Deus. Nós não podemos sentar no lugar de Deus e se achar que nós temos o direito de não perdoar. Nós não temos. Aliás, nós até temos, só que há uma consequência. E a consequência é o quê? Ser torturado. E aí, querido, você vai fazer a oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, perdoa minhas dívidas, do jeito que você quiser. Ele vai falar assim, até agora eu não perdoei. Enquanto você não perdoar do outro, eu não posso te perdoar. E aí você saber que uma hora você vai ajustar conta com Deus. Deus vai recolher você. Vai ter o arrebatamento. E aí a gente está preso. Ah, pastor, falaram uma coisa para mim, até hoje não esqueci. Faz 10 anos que um dia meu marido falou uma coisa para mim. Irmão, faz 10 anos que você está com esse negócio, você joga fora. Não vale a pena. Pastor, eu jamais vou esquecer. Olha como é que nós somos. Eu jamais vou esquecer o que ele fez por mim. Você sabe o que diz Miqueias? Ó o nome do livro. Miqueias 7. Vamos abrir? Ah, nós vamos abrir. Vai demorar para achar um pouquinho, mas nós vamos abrir. Eu sei que você vai ter dificuldade. Olha no índice aí. Vamos abrir um pouquinho. Miqueias 7. Vamos ler o 18. Vamos ler o 18. Todos, esse barulhinho de folha para lá e para cá, hein? O demônio fica possesso quando escuta esse barulhinho, ele não gosta. Miqueias 7, 18. Olha um livro que é para você ler aí, ó. Vou esperar todos vocês acharem. Quem achou, diga amém. Vamos acompanhar na Bíblia? Na Bíblia. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Existe alguém, gente, que é semelhante a Deus? Existe sim. Está cheio de gente que quer se igualar a Deus, que não quer perdoar o próximo, nem Deus fez isso. Vamos lá. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que faz o quê, gente? Que perdoa a iniquidade. E faz o quê? Fala assim, esquece. Tem gente que fica assim, eu não esqueço. Mas até Deus esquece. Que perdoa as iniquidades, te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Porque Ele tem prazer no quê? Agora, olha o 19. Tornará a ter o quê? Ô glória. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades. E lançará todos os nossos pecados aonde? Na onde? Olha para cá agora. Na minha versão LA de Leandro, tem a RA e a LA. E está escrito assim na minha versão LA. E depois Deus colocou uma plaquinha e escreveu, proibido pescar. Está entendendo não? O que Deus faz com o meu e com o seu pecado depois que Ele perdoa? Ele põe no telão? Ele joga na cara? Ele joga na cara? Deus joga na cara? E o que fala o versículo 18? Olha o 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Está cheio de gente que está no lugar de Deus, que está fazendo coisa que nem Deus fez.
Deus perdoa o nosso pecado, Ele joga aonde? Aonde que Ele joga? Nas profundezas da onde? E Deus se lembra? E nós estamos querendo lembrar. Nós não queremos perdoar, nós não queremos esquecer. Nós queremos lembrar. Irmão, esquece. Aí o Mateus 18, Pedro falou assim, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Aí o próprio Pedro já respondeu, até 7? Vai que cola, né, irmãos? Aí Jesus falou assim, deixa eu te ajeitar o teu até 7. Até 70 vezes 70 vezes 7. Eu te faço uma pergunta. Será que Deus já não nos perdoou muito mais do que 70 vezes 7? Sim ou não? E nós estamos querendo colocar régua, medida. Ó, te dou um prazo, é a última vez, medida. Tem gente que não consegue nem se perdoar. Não consegue se perdoar. Por que você não consegue se perdoar? Ah, porque, irmãos, o perdão já foi um preço caro. Vou te falar uma coisa, para você entender um pouco do perdão. Mas não abusa, só para você entender. Você é convidado para jantar numa casa e tem aquela lasanha top da galáxia, sem cebola. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus? Ô, glória, já fica a dica. Hashtag. Aí a pessoa fala assim, não vou fazer só a lasanha não. Eu vou fazer a lasanha, vou fazer uma costela daquelas no bafo, deixar a costela umas 6 horas, eu vou fazer uma salada, eu vou colocar ela em volta de umas folhas de banana, vou colocar no quintal, sabe aqueles negócios, aquelas carnes top de linha? A pessoa para fazer essa carne, essa comida, ela teve um certo trabalho, teve ou não teve? Sabe qual que é o prazer que ela tem? É que a hora que você chegar lá, que você lambe, você chegar lá e falar assim, pode comer, fiz para você. E você pegar um pouquinho só, como é que essa pessoa vai ficar? Aí Jesus faz um big de um trabalho na cruz do Calvário morrendo por você. Isso não te dá o direito de você falar, então vou abusar. Já que ele aproveitou, vou lambuzar no pecado, que a misericórdia dá. Romanos diz assim, não é porque a obra da cruz é valiosa pelo perdão dos pecados, que nós estamos na graça, que nós vamos abusar no pecado. Está em Romanos. Não é assim não. Mas, querido, se você errou, faz o que João 1,9 diz. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado, que é fiel, que é justo, para perdoar os seus pecados. E te purificar de toda iniquidade. Por que você vai carregar peso na sua vida? Por que você não se perdoa? Quem não perdoa os outros e não perdoa a si mesmo, está sendo juiz. E juiz só tem? Você não é juiz. Você não é juiz. Como você pode julgar a si mesmo e os outros? Condenar a si mesmo e os outros? Não perdoar a si mesmo e os outros? Pode ter feito o que fizeram com você. Perdoa, irmãos. Vou te falar uma coisa. O que fizeram de ruim com você, quem fez não pagou o preço que Jesus pagou. Então a obra dele é muito maior. Não carrega essa pessoa nas costas. Sabe que você não é feliz com isso. Você não é feliz. Libera essa pessoa. Abençoa essa pessoa. Libera no mundo espiritual. A maior, vou encerrar com isso. A maior prova que você é espiritual, agora eu vou te pegar na palavra. A maior prova que você é espiritual é não enxergar o carnal, enxergar o espiritual, que a tua luta não é contra a pessoa. Prova aí. Prova que você é espiritual, que a tua luta não é contra a carne, contra o teu sangue. Prova. O diabo pode usar qualquer pessoa, irmãos, para te ferir, para me ferir, para magoar. Prova. Minha luta não é contra a carne. Aí a hora que você falar assim, eu libero perdão para aquela pessoa, o diabo vai falar, ele achou quem é que usou a pessoa. Ele achou quem é o culpado. Você vai ver que Deus vai tirar um peso das tuas costas. Deus não se lembra. Deus vai falar assim, você errou? Sério? Ih, esqueci. Não sei, você errou? Esqueci. Está enterrado na profundeza do mar. Agora, você sabe quem é que fica na orelha? Sabe quem que acusa? É o acusador. Não é Deus. Deus não acusa.
Às vezes você errou, você fala assim, agora, esse pecado está me torturando. Tem gente que ora no quarto, falando, Deus, me perdoa que eu errei. Acaba de sair do quarto, não levanta, não sai daquele quarto como se tivesse sido perdoado. Por quê? Porque vem uma opressão na mente, essa opressão não é de Deus. Deus falou o que Ele vai fazer. Ou você acredita no que Ele vai fazer, ou não adianta. Se eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, joga fora e não se lembra mais. Se o diabo começar a falar, você fez isso. Você ainda está com raiva, você ainda está, Satanás, é você que está vindo falar. Não sei de nada, não. Eu fiz isso? Não sei de nada, rapaz. Esqueci que eu fiz isso. Estou igual ao meu Deus. Fui perdoado. O sangue de Jesus Cristo perdoa pecados. Não vem pôr peso nas minhas costas, não. Você fez isso, você fala, é bem que você falou a palavra certa. Fez é passado. O próprio diabo já fala certo. Você fez isso. Eu fiz? Eu fiz. Opa, eu fiz. Mas já estou perdoado. Esse não é o meu presente. O meu presente é outro. Vamos ficar em pé.